Tudo bem, pessoal? Eu sou o Henrique Bonney, instrutor de trekking, e esse vídeo hoje é para falar sobre a impressão de mapas utilizando o software Basecamp da Garmin, tá? A impressão de mapas físicos. A primeira coisa que vai precisar, é claro, do Basecamp instalado no seu computador. O segundo item que você vai precisar é de um mapa base. Então, eu vou utilizar aqui o mapa base da OpenStreetMap com o mapa de curva de níveis que foi extraído no projeto SRTM da NASA, que foi disponibilizado há um tempo para domínio público. Terceira coisa que você vai precisar é da sua rota, do seu caminho, do seu track log já em arquivo digital, já o referenciado para ser lido pelo Basecamp, ou na extensão KML e KMZ, né, criado pelo Google Earth, ou na extensão GPX, onde você poderia ter criado pelo próprio aparelho de navegação GPS, ou criado pelo Basecamp, pelo TrackMaker, ou convertido, extraído do Wikiloc, extraído do AllTrails, né, de alguma outra base de dados de TrackLog. E o quarto item que você vai precisar, logicamente, é de uma impressora, ou de já ter um birô de impressão, né? De um escritório de impressão, uma loja de impressão, uma gráfica de impressão, onde você tem mais opções de papel, de gramatura de papel, de qualidade de papel, acabamento do papel, né? Você pode imprimir o mapa, por exemplo, num papel plastificado, num papel laminado, num papel cartolina, num papel couché, num papel com um acabamento que impeça umidade, que impeça a chuva, né? Que seja estragado pela chuva. Okay? Então vamos lá. Sendo assim, você vai precisar apenas centralizar sua trilha na tela, abrir no Basecamp e clicar em imprimir. Ok? No momento que você clicar lá em imprimir, vai aparecer algumas opções para você escolher, para você ir ajustando a sua impressão, né? Aí novamente eu continuo ajustando a informação na tela. Ele começa a dar um preview de como que vai ser a impressão. Então ele já mostra que vai imprimir com uma grade da sua coordenada que você escolheu, né? No caso aqui eu utilizo a coordenada UTM. Você pode escolher quantas folhas você vai imprimir esse mapa. Uma folha, 4 folhas, 8 folhas, né? 16 folhas, 12 folhas, né? Vou escolher aqui 4 folhas. Você vai escolher o que vai conter no mapa. Vai conter, claro, o mapa, a grade com as coordenadas, a visão geral, uma escala gráfica, uma relação da rota, os pontos do trajeto da rota no formato de direção e azimuth, a variação magnética no mapa, etc. E você vai mandar imprimir. Quando você imprimir, ele vai sair exatamente assim. No caso aqui a impressão em 4 folhas vai te mostrar todas as informações que constavam no mapa, vai te mostrar a quadrícula, as coordenadas, né? Vai te mostrar o gráfico de articulação das folhas, folha 1, 2, 3, 4, onde que elas ficam, para que você depois faça
o recorte da impressão e a colagem entre as folhas, né? Quando você não imprimir o mapa ou não couber em uma folha só, e vai te dar as informações da escala e da declinação magnética. E em seguida ele também te informa algumas estatísticas da trilha, a distância, né? E te informa te dá a trilha em coordenadas de direção e distância, para você, caso goste, caso precise, você possa seguir a trilha apenas com uma bússola, né? Para não ter que ficar tirando todo o mapa toda hora da mão, da bolsa. E aí você pode imprimir isso aqui à parte e fazer o ajuste com seguir ela com uma bússola, ok? Então, basicamente, é dessa forma que você utiliza o Basecamp para impressão do mapa, né? Alguns dias atrás eu fiz o vídeo sobre a impressão de mapas utilizando o Caltopo, aquela ferramenta norte-americana de impressão de mapas. Eu vou deixar o link para quem não viu no final desse vídeo. Em comparação com o Caltopo, eu vou falar aqui os pontos positivos na comparação do Basecamp com o Caltopo, né? Um dos pontos positivos em relação ao Caltopo, um dos pontos positivos do Basecamp, é que o Caltopo, para nós aqui no Brasil, só oferece um mapa base para impressão, que é o mapa base do OSM, da OpenStreetMap, né? E na hora da impressão, as linhas de curva de nível não ficam muito bem definidas, né? É necessário ou uma impressora muito boa, aí você tem que mexer no contraste para ressaltar as curvas de nível, ou você ter que fazer um mapeamento em cima do mapa, destacar essas curvas de nível com mais informações, com mais desenho, com mais edição, né? E o Basecamp não, você consegue trabalhar com outras bases de mapas, né? No caso aqui, basicamente eu uso um mapa só com curva de nível, uma base só com curva de nível, a base do OpenStreetMap, perdão, a base do TrackSource, né, que funciona muito bem, a base do OpenStreetMap com curva de nível ou só o OpenStreetMap, né? O segundo ponto positivo do Basecamp é que você consegue imprimir aquilo que eu mostrei lá atrás, que são os detalhes da trilha no formato de planilha, né? Aqueles detalhes da trilha em formato de planilha, onde você consegue ter a trilha toda planilhada. Para quem gosta de seguir trilha planilhada, é uma vantagem, ok? E o terceiro a vantagem em relação ao Caltopo é que o Basecamp funciona localmente, ou funciona, como gostam de dizer, offline, instalado no computador. Então, se eu estou em uma área de crise, se eu estou em campo, se eu estou em uma área em que eu não tenho acesso à internet e eu preciso trabalhar informações de mapas, atualizar mapas, fazer impressões locais de mapa num teatro de operações, por exemplo, de busca, de resgate, de contenção de incêndio, né? Alguma ocorrência fora, onde eu preciso montar uma base de um centro de controle operacional no local, o Basecamp leva vantagem. E as partes negativas, os pontos negativos do Basecamp em relação ao Caltopo, é que você, como viu aqui, não consegue, diferente do Caltopo, você não consegue escolher a escala de impressão.
No CalTopo você dimensiona a escala de pressão, né? 1 para 20 mil, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 12 mil, da forma que você quiser. Aqui não. No Basecamp você só escolhe o tamanho da impressão e o enquadramento da impressão, como que isso vai, e o tamanho do papel, o quanto vai sair de escala lá do outro lado, qual é a escala numérica disso, não é você que define, não é definido pelo usuário. Então isso é um ponto negativo. Se você precisa de uma escala muito bem definida, aí eu quero uma escala de 1 para 10 mil, 1 para 12 mil, 1 para 7.500, no Basecamp não vai te dar essa opção. O terceiro ponto negativo é que o Basecamp você também não configura, não consegue escolher o espaçamento entre as quadrículas, o espaçamento da grade. Okay? Então aqui ele vai te dar um espaçamento de 1 km, 2 km, 500 metros, também não é você que define, é o tamanho da impressão que vai definir esse espaçamento. Né? No caso aqui está um espaçamento de a cada 500 metros, mas isso não é padrão. O padrão é o próprio software que escolhe esse espaçamento de acordo com o tamanho da impressão que você vai fazer. E o último ponto negativo do Basecamp em relação ao CalTopo, que é um ponto importante, é que a declinação, a informação de declinação magnética do Basecamp data de 2010. Diferente das impressões de mapa feito pelo CalTopo, a declinação magnética é impressa de forma atualizada, né? Então, na prática, esses 2 graus de diferença que aparecem a cada 10 anos pode não fazer muita diferença ali em campo. Mas se você precisa dessa informação, vai utilizar essa informação de forma mais precisa, para algum trabalho mais específico, então você precisa saber que os mapas impressos com o Basecamp são com a declinação magnética de 2010. Aí já não... Sabendo disso, você vai ter que fazer a correção em cima do próprio mapa. Né? Toda vez que você imprimir o mapa pelo Basecamp, você vai ter que aplicar manualmente a declinação magnética do local, porque o Basecamp não informa. Mas para isso tem várias formas de obter essa resposta, né? Mas é importante saber. Então é isso. Resumidamente, é assim que se utiliza a impressão de mapas através do Basecamp, comparando lá com o CalTopo. Qual dos dois você vai utilizar? Não tem só essas 2 ferramentas, tem outras ferramentas de impressão de mapa. E aí eu vou fazer outros vídeos falando dessas outras ferramentas. Provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre o TrackMaker, como é que funciona a impressão de mapas com o TrackMaker, né? Depois eu vou ver outros programas para a gente fazer comparações. Mas qual o melhor que você vai utilizar? O melhor, geralmente eu falo que é sempre aquilo que você tem à mão, né? Sempre aquilo que é mais fácil de você utilizar, sempre aquilo que funciona da forma que você precisa. Se você tem acesso ao CalTopo, ótimo. Agora, no momento que você não tem acesso ao CalTopo e você só tem o Basecamp, então esse vai ser o seu melhor mapa. O importante é saber como que você utiliza a impressão e interpretar essa impressão e as limitações dessa impressão. É isso, gente. Até o próximo vídeo.